Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus. Bom, irmãos, essa mensagem que eu trouxe para vocês hoje é meio que uma continuação de uma reflexão que eu venho fazendo já há algum tempo e que me tocou de forma muito profunda e penso que nós devemos refletir. Certa vez eu vi uma pesquisa num concílio em que apontava uma realidade muito peculiar, que era assim, da igreja, de que a gente está no momento em que de 10 pessoas que entram na igreja, por batismo, como a irmã Eliette acabou de fazer parte do nosso hall de membros, de estar conosco, de 10 pessoas que entram na igreja, 13 saem. Olha que coisa interessante, né? De 10 que entram, 13 saem. Parece uma matemática que não fecha, não é? Vocês concordam comigo? E aí eu fiquei algum tempo pensando sobre isso e refletindo sobre isso. Eu perguntei assim, meu Deus, de onde é que está saindo esses 3 a mais? Como é que essa matemática está funcionando? E aí eu conversei com algumas pessoas e evidentemente não poderia ser uma coisa diferente de refletir, senão dizer que esses 3 que estavam saindo, que saem da igreja, são pessoas que já conheciam o Evangelho desde pequenininho. Assim como a Malu vai conhecer, que vai ser instruída do Senhor. Assim como meus filhos conheceram, assim como tantos de nossos filhos conheceram. E essa é uma realidade que foi feita uma pesquisa na América do Sul, desse povo crente todo, que existe em todos esses países. Tá? E é uma informação muito, vamos dizer assim, muito dura. Tá? Muito dura, né? Isso significa que em algum tempo a gente vai ver as igrejas diminuindo de tamanho. Não é uma informação importante? Vocês concordam comigo? É uma informação importante, tá? E isso me fez, no mês de dezembro, pregar um sermão que eu intitulei Geração Perdida. E eu fiz alguns outros sermões, pensando exatamente nessa reflexão. O pastor Samuel pregou um dia desse, um sermão em que ele fazia como chamado direito, chamava o feito à ordem. E ele dizia, põe a sua casa em ordem. Dia desse o pastor Luão, ele fez um sermão e pregou aqui, dizendo sobre a perspectiva do irmão mais velho daquela história que a gente conhece do filho pródigo. E também tinha que ver com família o assunto. E por que eu estou fazendo essa breve introdução? Para dizer para vocês o seguinte, irmãos, que me parece, olhando para essa estatística, que nós, enquanto famílias da igreja, que temos nossos filhos que nasceram na igreja, às vezes não estamos cumprindo o papel que nós devemos cumprir. Porque se esse número 3, que é mais do que o número 10 de pessoas que estão entrando na igreja, estão saindo, é porque eles estão saindo de fileiras que nasceram aqui. Entenderam? Isso é muito sério. É muito difícil. Bom, abra a Bíblia de vocês no capítulo 12 do livro de Gênesis, irmãos. Essa mensagem vai ter 3 fases, 3 momentos de reflexão específicas. E nós vamos refletir sobre ela para que a gente chegue numa conclusão. Tá? Eu vou contar para vocês uma história que certamente vocês conhecem. Nós conhecemos as histórias da Bíblia, né? Nós precisamos aprender a viver as lições que a Bíblia nos traz, para que a gente erre menos. Não errar é difícil, nós somos pecadores, mas para que a gente erre menos. Deus nos ajude, né? Eu vou orar mais uma vez rapidamente, porque a gente abriu a palavra de Deus. Querido Deus, obrigado, porque o Senhor nos permitiu ainda abrir a Tua Santa Palavra com liberdade. Que o Senhor possa nos ajudar, Pai,
a receber a mensagem que essa palavra nos traz, de maneira que sejamos transformados. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém. No livro de Gênesis, no capítulo 12, a gente lê assim, no verso 1, 2 e 3. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Eu já usei esse texto muitas vezes aqui no púlpito. Deus dá uma ordem a Abraão, seja uma bênção. E aí no verso 3 ele disse, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esse texto, ele traz para a gente a seguinte proposta, que Deus fez para Abraão. Você vai ser abençoado por mim, mas você foi escolhido para abençoar as famílias da terra, e essa é a sua função. Eu não vou me demorar muito nesse texto, porque eles não vão ser o centro de nossa reflexão mais profunda, mas eu quero que vocês construam comigo uma ideia de uma responsabilidade que as famílias daqueles que conhecem ao nosso Senhor têm. Abram a Bíblia de vocês no Gênesis capítulo 18, verso 19, irmãos. Como foi que Abraão recebeu essa mensagem e como é que Deus aprofunda essa ordem que ele dá a ele? Gênesis 18, verso 19 diz assim, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos, e aqui a gente já vê claro que tem que ver com família, e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Então vejam vocês que nesse outro texto, Deus ele expande a responsabilidade e coloca agora na passagem do bastão de um pai para filhos. E aqui ele usa uma expressão que é muito cara na Bíblia. Muitíssimo cara. Ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guarde o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo. Justiça, irmãos. Ok. Tudo isso foi passado para Abraão. E ele foi aquele que foi escolhido para começar uma longa história, que vai sendo passado de bastão em bastão. Ok? Êxodo capítulo 19. Abram a Bíblia de vocês. Êxodo 19. Minha Bíblia está velhinha. E as folhas da minha Bíblia já estão se soltando. Êxodo 19, versos 5 e 6. Vejam só o texto, irmãos. Muito conhecido. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falará aos filhos de Israel. Veja que tem 3 expressões nesse texto do livro de Êxodo que se repetirá lá na frente no livro de 1 Pedro. O texto diz que esse povo, se guardar a aliança, será propriedade peculiar do Senhor. Será também o que ele chama de reino de sacerdotes. E será também o que ele chama de nação santa. Abram a Bíblia de vocês no livro de 1 Pedro, capítulo 2, 9. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Pedro 2, 9. Veja se o texto se repete aqui, irmãos. 1 Pedro capítulo 2, verso 9 diz assim: vós, porém, raça eleita, olha só, sacerdócio real, olha só a palavra sendo repetida, nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus, e aí ele diz o propósito,
a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Veja que o livro de Êxodo, ele traz essa mensagem com essas 3 qualificações do povo que fazia parte da aliança do Senhor, e essas 3 qualificações se repetem no Novo Testamento, como querendo dizer para a gente o seguinte: essa aliança é a mesma aliança do povo da igreja que veio depois de Jesus. Então nós fazemos parte do mesmo povo, porque nós continuamos sendo nação santa, propriedade exclusiva de Deus e sacerdócio real. Ok? E nessa empreitada, a gente continua lendo aqui e vendo referência de que essas responsabilidades, e a responsabilidade de passar a informação para quem vem depois. Quando ele diz, qual é o propósito? Proclamar as virtudes daquele que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Para quem primeiro, irmãos? Para os filhos, evidentemente. E a gente vem para o texto que eu li nesse instante, na dedicação da Malu. Deuteronômio capítulo 6, verso 6, irmãos. Abram a Bíblia de vocês. Deuteronômio capítulo 6, verso 6. Esse texto é muito interessante, e o contexto desse texto é realmente interessante, porque vejam, Moisés ele faz no livro de Deuteronômio 2 discursos importantes, até esse momento do texto. E esse é o momento que ele faz o segundo discurso. Nesse momento do segundo discurso, Moisés ele relembra aquele momento em que o povo estava no pé do Monte Horebe, recebendo o que, irmãos? Os 10 mandamentos e todo o estatuto das leis que Deus disse que o povo deveria cumprir. E a gente vê Moisés dizendo, povo, viva a aliança que vocês assinalaram lá no Monte Horebe. E aqui, no capítulo 6, versos 5, 6 e 7, diz assim, irmãos, leiam comigo. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E aí ele vem e diz, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Irmão, se a gente for ler outras partes do capítulo 6, do capítulo 7, do capítulo 8, a gente vê que em muitos momentos, Deus, e Moisés aqui como uma pessoa que fala em nome de Deus, ele repete de que é uma mensagem que tem que ser repassada para os filhos. Qual é a conclusão desse primeiro momento? E aqui a gente fecha a primeira parte da mensagem. Que existe uma responsabilidade, que eu sei que toda a igreja tem e sabe, que é de ensinar ao filho, desde a mais tenra idade, quem é Deus. E tudo aquilo que está escrito nesse livro, que é a palavra de Deus. Para que quando ele vire adulto, ele possa viver de vontade própria. Não porque o pai ou a mãe está mandando, porque ele entendeu e escolheu colocar Deus no centro da vida dela. E mais do que isso, escolheu dizer que todas as decisões, todos os caminhos que aquela pessoa, depois de caminhar desde a mais tenra idade até a fase adulta, todos os caminhos têm que passar pela vontade do Senhor. Essa é a responsabilidade de todo pai, toda mãe e da igreja que apoia os pais e as mães da igreja. E aí, irmãos, a gente se depara com esse número, de 10 sai 13. E aí eu pergunto, tem mensagens que são mais duras do que outras, né? Eu vou tentar sorrir aqui enquanto estiver falando, irmãos. Mas a mensagem não é de sorrir. É uma mensagem da gente refletir para que tomemos decisões difíceis. Por que isso acontece? Por que esse número? E aí, para que a gente contextualize na Bíblia, mais uma vez, porque tudo tem que sair daqui,
Eu vou trazer a história de um personagem para que a gente pare e pense sobre algumas coisas que ele fez ou deixou de fazer. O irmão Eli, o sacerdote Eli, e por que não dizer, o juiz Eli. Abram a Bíblia de vocês no livro de 1 Samuel, capítulo 2, irmãos. 1 Samuel, capítulo 2. E a gente vai ler aí, nesse momento, aquilo que está escrito no verso 22. Quem era Eli, irmãos? Quem era Eli? O texto diz assim, capítulo 2, verso 22. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: por que vocês fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Estais fazendo transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. O Senhor os queria matar. Esse breve trecho do momento da história de Eli nos diz muita coisa entre as linhas. E a gente precisa atentar um pouco para aquilo que foi dito, tá? Eli foi chamado por Deus. Ele foi escolhido por Deus. Ele era da tribo de Levi, para ser o sacerdote, o sumo sacerdote daquele povo naquele tempo. Mas além de ser sumo sacerdote, ele era o juiz daquele tempo. Portanto, se a gente pudesse pensar qual é a pessoa dentro do nosso povo que deve ser o melhor de todos os exemplos, e a gente não está falando de pessoas perfeitas, irmãos, porque nós somos pecadores, a gente sabe disso. Mas aquele que deve ser o melhor exemplo a ser seguido era Eli. Eli era o juiz, é como se ele fosse o ministro do STF hoje. É mais do que isso, é como se ele fosse o presidente em exercício do Supremo Tribunal Federal. O primeiro dos juízes. E ele era o sumo sacerdote também, aquele que deveria dirigir todo o serviço do santuário. Então ele era o exemplo dos exemplos, para aqueles que iriam lá prestar o serviço que queriam, mas também para as famílias. E a posição e a dificuldade, evidentemente, são grandes numa pessoa que ocupa um papel como esse. Não é simples. Exige muito. Exige decisão, posição firme, exige muito. Mas o texto que se apresenta para a gente, que eu li para vocês, aponta para um homem transigente. Que se vocês pararem para refletir naquilo que foi dito aqui, a despeito dele ter falado alguma coisa para os filhos não atenderam. Então esse texto mostra para a gente um homem fraco em relação aos filhos. Um homem que não governa a sua casa. Eli era um homem que não contendia com os filhos. Mais do que isso, se a gente for ler os textos, a gente percebe que Eli é um homem que, a despeito de receber a instrução do Senhor, ele se submetia à vontade dos filhos. E essa realidade não começou, evidentemente, nesse momento que eles eram adultos. Isso aconteceu desde que eles eram pequenos. Irmãos,
Quem decide entrar nessa empreitada de ser pai e mãe, decide viver momentos duros e difíceis. Vocês têm filho, Carol? Tem, né? Um filho, né? Que bom. Já está com quantos anos? 14. Que bom. Deus abençoe você com muita sabedoria nessa fase da idade. Irmãos, é difícil. E nossos filhos, eles vão falhar. Eu tenho 2. E louvo a Deus pelos filhos que eu tenho. E hoje, com meus filhos adultos, eu tenho uma de 18, Luísa já tem 18. E Mateus com 20, eu louvo a Deus pelas coisas que eu fiz certo, e eu sofro pelas que eu fiz de errado. Porque eu também não sou perfeito. Mas tem coisas que a gente precisa fazer. E Eli falhou no papel dele como pai. Enormemente. Tem um texto que eu queria ler para vocês, desse livro Patriarcas e Profetas, que diz assim, sobre a conduta de Eli em relação aos filhos. O texto diz, isso, em vez de considerar a educação de seus filhos como uma das mais importantes de suas responsabilidades, tratou desta questão como se fosse de pequena relevância. Irmãos, Eli, assim como qualquer pessoa que tinha muitas atribuições, vivia ocupado. E ele, na escala de responsabilidades, de ocupações da vida dele, ele não colocou a essa responsabilidade de ser pai e de instruir os filhos como uma prioridade mais importante da vida deles, da vida dele. E ele falhou nisso. E isso sempre tem consequências. Isso é um recado para todos nós, que somos pais. E mais do que isso, é um recado para aqueles que estão na família, ou estão na família da igreja, que cuidam e ajudam os pais também da igreja. Ele falhou. Um outro texto que está no livro Patriarcas e Profetas diz assim, sem pesar as terríveis consequências que se seguiram à sua conduta, condescendeu com seus filhos no que quer que desejassem e negligenciou a obra de os habilitar para o serviço de Deus e para os deveres da vida. A gente às vezes pensa erradamente, profundamente erradamente, de que quando a gente tem um filho, esse filho é criado para ser nosso. Isso é um erro terrível, irmãos. Eu demorei a entender isso, para ser franco com vocês, irmãos. Eu demorei. A Bíblia nos ensina, e aqueles primeiros versos que eu li para vocês nos aponta de forma bem objetiva, de que nós temos filhos para prepará-los para serem homens e mulheres, que devem ser luzes no mundo que eles vão viver aí, que a gente vive. Quando a gente entende um pouquinho disso, a gente muda de figura, muda um pouco o comportamento, enquanto pai e mãe, e a gente passa a ser mais um construtor do que um pai e uma mãe, vou usar essa expressão, né? Babão. Porque na prática, o pai e a mãe têm uma função específica que é construtor de caráter. É para isso que existe o pai e a mãe. E eu não estou dizendo que a gente não tem que agir com amor com nossos filhos, muito longe disso, irmãos. Não tem absolutamente nada a ver com isso, ok? Mas nós somos construtores de caráter. Sabe por quê? Porque eu li num texto do livro Fundamentos do Lar Cristão, e penso que eu concordo totalmente com ele, que se a família vai bem, a sociedade vai bem. E é exatamente porque as famílias do mundo que a gente está vivendo estão cheias de problemas, que a gente vê todos esses problemas no mundo.
Eu trabalho no judiciário ainda, até hoje. E Deus tem me abençoado muito lá. Mas eu vejo os problemas que a gente vê lá. E sem exceção, irmãos, todos eles são problemas que foram construídos. E a gente pode linkar com problemas de família. Todos eles. Porque se a família vai bem, a sociedade vai bem. Nosso papel é cuidar das famílias. É o primeiro papel. O primeiro de todos. Eu tenho muita coisa para falar, mas o tempo me é inimigo. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam o Senhor. Está no texto do 1 Samuel, capítulo 2, verso 12. Irmãos, o que é um filho de Belial? Belial é uma expressão interessante. É como uma expressão idiomática da época. E ela quer dizer para a gente que os filhos de Eli, eles eram iníquos, inúteis. Os filhos de Eli, eles eram perversos. Esse era um filho de Belial. É como um palavrão que a gente dá a alguém hoje. Filho de Belial. E o texto da Bíblia diz que eles não conheciam o Senhor. Não conheciam o Senhor. Eles não conheciam o Senhor porque eles não foram instruídos. E sabe qual é a consequência imediata disso, irmãos? É que eles não tinham reverência. Qual era o problema deles? Abram a Bíblia comigo, vamos ler só um pedacinho do que está escrito lá no capítulo 2, verso 12 em diante. Diz assim, ó irmãos, 1 Samuel 2 e 12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém sacrifício, vinha um moço do sacerdote, e estando-se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes na mão, e metia-o na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de queimar a gordura, vinha um moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará a ti a carne cozida, senão crua. Se o ofertante lhe respondia: queime-se primeiro a gordura, e depois tomarás quanto quiseres, então se lhe dizia: não, porém hás de me dar agora, senão tomá-la-ei à força. Olha cá, irmãos. Hofni e Finéias, eles estavam fazendo isso com aquilo que estava sendo oferecido a Deus. Vocês entenderam isso? Hofni e Finéias, eles estavam dizendo: olhe, o meu primeiro, porque o pensamento deles era com eles. No coração deles foi construído um sentimento de satisfação própria tão grande, que não importava alguém dizer para eles, e eles olharem para aquele que era o serviço do santuário, e dizer que aquilo estava sendo oferecido para o Senhor. Eles disseram: eu estou à frente do Senhor. E olha que Deus, Ele estabeleceu lá no livro de Levítico, que os sacerdotes tinham parte sim, nisso daqui. Mas Ele disse como é que isso devia ser resolvido. Antes devia se queimar a gordura, e eles tinham direito a 2 partes específicas, do peito e eu acho que da coxa. Era o direito deles. Mas eles não queriam esperar. Eles queriam pegar de tudo que tivesse lá, o que viesse, vinha, as melhores partes, e eles não queriam esperar não, que queimasse a gordura. Não poderia ter um efeito menos nefasto.
do que causar no coração daqueles que levavam a oferta para eles. Pode passar esse slide. E senti isso, irmãos, olha só. Isso, esse mesmo. Muitos dentre o povo, cheios de indignação ante o corrupto procedimento de Hofni e Finéias, deixaram de subir ao lugar designado para o culto. Assim, o serviço que Deus ordenara era desprezado e negligenciado, porque se achava ligado com os pecados de homens ímpios. Ao mesmo tempo em que aqueles cujo coração era inclinado ao mal se tornavam audazes no pecado, e a impiedade, a dissolução e mesmo a idolatria prevaleciam em terrível extensão. O comportamento daqueles que eram filhos de Eli era resultado de uma educação mal feita, sem o empenho que deveria ter. E, consequentemente, a posição que eles ocupavam, que também era de sacerdote, produzia um efeito no coração daqueles outros do povo que iam lá, e o que eles encontravam? Homens não tementes e devotos ao Senhor. Isso levou o povo a uma corrupção terrível. E esse traz para a gente um recado difícil. Eu estou primeiro ancião, e Deus tenha misericórdia de mim, irmãos. Mas eu preciso lutar com tudo que eu posso e com as forças que Deus me dá, para que eu faça o melhor. Porque o que eu faço tem efeito, e o que eu não faço tem efeito também. O pastor Samuel, que é o pastor dessa igreja titular, o que ele faz tem um efeito, e o que ele não faz também tem um efeito. E cai sobre nossas costas a responsabilidade disso. Teve um dia, uma coisa que eu nunca falei aqui, eu vou dizer para vocês. Eu estava conversando com o pastor fugiu o nome dele aqui. Foi nosso pastor, antes do pastor Samuel, antes do pastor Hassani. Sussi. Eu peguei o pastor Sussi chorando, irmãos. Aqui, ó. Chorando. E aí, o pastor, o que foi que aconteceu? Ele disse: Rosildo, é muito difícil. O peso que cai sobre as nossas costas para fazer aquilo que agrada a Deus é muito difícil, porque aquilo que a gente faz ou deixa de fazer move a igreja para um caminho bom ou um caminho ruim. E é verdade. E eu peguei chorando aqui. Eu abracei, a gente orou junto, ele levantou e ele veio pregar, porque foi no dia antes de pregar que ele estava chorando. Se Eli houvesse tratado com justiça seus filhos ímpios, teriam sido rejeitados do ofício sacerdotal. E aí, irmãos, tem uma coisa que a gente lê no livro de Levíticos, que nos traz uma mensagem terrível e dura demais. Eu confesso a vocês que até agora dói de falar. Quando a gente lê lá no livro de Levítico, a gente percebe que a falta de reverência e de temor ante as coisas do Senhor tem uma consequência objetiva. Quando a gente faz uma capitulação num texto da lei, a gente vê que tem uma sanção junto com uma previsão, com o tipo penal. E se a gente for ler lá no livro de Levítico, e quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que a consequência, sabe qual é? Das ações desses homens, Hofni e Finéias, era a morte. E a verdade é que Eli, ele não foi homem no temor do Senhor para aplicar essa consequência na vida daqueles filhos. Se a gente lembrar, no início do ministério sacerdotal de Arão, os primeiros 2 filhos dele, que era sacerdote,
A gente sabe, eles morreram fulminados. E sabe o que Deus disse para ele? Para Moisés falar para Arão: não chore. É muito duro, né, irmãos? Para mim é. Não sei se é para vocês. Não chore. Converse com seus 2 outros filhos e mande eles para o serviço do Senhor, porque eles vão ocupar o lugar deles. Irmãos, é muito sério estar aqui na igreja. Às vezes, e George me pediu outro dia para que a gente falasse um pouco sobre isso. Cadê George? George está aí? George falou comigo, de vez em quando ele fala: Rosildo, fale um pouco sobre reverência. Peço ao pastor Samuel, não é isso, George? E aí, irmãos, olha, é muito ruim a nossa disposição das cadeiras aí atrás da nave da igreja. É muito ruim. Hoje nós estamos com uma igreja totalmente irreverente. Mas muitas vezes, nós mesmos, líderes, conversamos aí atrás. E aí eu pergunto: mas o Senhor não está aqui? Irmãos, o Espírito do Senhor não está aqui? O Espírito do Senhor está aqui, irmãos. E por que nós agimos faltando a reverência? Como fizeram Hofni e Finéias. Entenderam? A gente precisa aprender a dimensionar as coisas e ver do jeito que elas realmente são, para que a gente não fale contra aquele que nos ama profundamente. Então, se Eli tivesse tratado com justiça os filhos, eles nem seriam sacerdotes. E às vezes a gente faz esse tipo de coisa também. Olha só, irmãos, aqueles que seguem suas próprias inclinações com uma afeição cega para com seus filhos, condescendendo com eles na satisfação de seus desejos egoísticos, e não fazem uso da autoridade de Deus para repreender o pecado e corrigir o mal, tornam manifesto que estão honrando seus filhos mais do que a Deus. Eu vou falar de novo. É fácil ser pai e mãe? Não é, irmãos. É difícil. Ainda mais no mundo que a gente vive hoje. Mas a autoridade do lar somos nós. Somos nós. Eles vão falhar? É lógico que sim, irmãos. Nossos filhos são seres humanos, que vão crescer e vão virar homens e mulheres adultas, como falei há pouco. Mas enquanto eles estiverem sob a guarda do nosso braço, como diz o carioca, é nós. É nós que manda. E às vezes a gente fica negociando coisas que não são para negociar. Algumas sim, evidentemente. E quanto mais idade ele vai tendo, mais ele vai tendo liberdade, porque ele vai sendo construído e ficando mais cônscio daquilo que ele é e que ele não é. Mas Deus está acima dos nossos filhos. Abraão entendeu isso. Eu já vou terminar. E eu queria que vocês abrissem a Bíblia mais uma vez de vocês para que a gente leia o seguinte. Antes, deixa eu ler só esse texto. Não há maior desgraça para os lares do que permitir que os jovens sigam o seu próprio caminho. O mundo ensina assim, hoje, que cada um tem a sua verdade. Eu não sei de forma muito profunda sobre um negócio que eu li sobre educação positiva. Eu não sei se alguém é especialista sobre isso aqui, mas algumas coisas que eu li sobre educação positiva me parecia dizer que a gente não pode dizer não ao filho. Me parece uma coisa radicalmente errada. Mas o texto está lá, irmãos, capítulo 2, verso
25. Capítulo 2, verso 25. Eu vou terminar com esse texto. Capítulo 2, verso 25 diz assim. Nós lemos há pouco. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Pecando contra o homem, Deus será o nosso árbitro. Pecando, porém, com o Senhor, quem será? Meu Deus. Irmãos, essa é uma mensagem para pais que conhecem o Evangelho, assim como a irmã Eliette, que sempre conheceu o Evangelho. Quantos anos de batismo a irmã Eliette tem? Hein, irmã Eliette? 30. 30 anos andando com Jesus. Olha que coisa linda. 30 anos andando com Jesus. Isso é maravilhoso, né? É uma mensagem para paz, mas sobretudo é uma mensagem também para a igreja. Nós precisamos entender que se existe uma ocupação que deve tomar todos os nossos esforços, e a maior de nossas atenções é a educação de nossos filhos. Quando eles forem adultos, eles vão tomar as decisões deles, e alguns deles realmente decidem, olha, eu não quero o Evangelho. Deus é tão maravilhoso que Ele respeita isso. Ele respeita isso. E Ele, que criou o livre-arbítrio, Ele respeita isso. Mas nós lutamos na educação de nossos filhos para que eles sejam homens e mulheres do Senhor. Sempre. Nós vamos ouvir uma música agora, e eu queria convidar a igreja, os pais, e a igreja também a se colocarem em pé, para que no final nós possamos orar juntos, para que a gente para que nós estejamos juntos nessa luta, orando uns pelos outros, pelos pais da igreja, por aqueles que estão na guerra para recuperar seus filhos, que sempre lutaram a vida toda, mas os filhos tomaram decisões diferentes. Mas, sobretudo, para que a gente atente com todas as forças de nossas vidas, como pais e mães, para que a gente lute colocando essa responsabilidade no lugar dela, antes do trabalho, antes do lazer, antes de qualquer coisa que eventualmente possa ser figurada como satisfação própria, porque a consequência é terrível.